Olá, meus amigos, que privilégio estar com você mais uma vez, com cada um de vocês. E nesse dia especial, nesse lugar maravilhoso, quando nos aproximamos do pôr do sol, da chegada do santo dia de Deus, eu quero trazer uma mensagem para você, uma mensagem que traga paz, traga a certeza da presença de Deus na tua vida. E para hoje eu orei muito e escolhi esse texto maravilhoso que nos fala a respeito da mulher com fluxo de sangue. Vá abrindo sua Bíblia, ele se encontra ali no livro de Marcos, capítulo 5. Mas antes de nós lermos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Grandioso Deus, nosso Criador, mais uma vez nos encontramos na entrada do Teu santo dia para um santo encontro contigo que é santo. Nos santifica, portanto, Senhor. Purifica a nossa vida como purificada foi aquela mulher com fluxo de sangue. Perdoa os nossos pecados e que este sábado seja também de transformação para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, ali no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler um pouco do capítulo 5. Claro, obviamente não vou ler no inteiro, mas eu quero que você acompanhe aqui o contexto da história. No capítulo 5, verso 1, nós encontramos o seguinte: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. O livro de Mateus nos fala de 2 homens. Obviamente que a questão aqui não é quantos homens eram, mas quem de fato se aproximou correndo de Jesus. Um deles foi muito mais vocal do que o outro, estava mais preocupado, talvez mais ansioso, mais temeroso, buscando mais o auxílio de Cristo Jesus. Os dois moravam ali nos sepulcros e ninguém podia detê-los. Ninguém podia detê-los. Por quê? Porque eles estavam endemoniados. Veja o que diz o verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram para eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Ele vivia ali gritando, correndo, as pessoas se afastavam daquela pessoa porque ele estava sob a influência de espíritos imundos. Os dois, os endemoniados gadarenos, estavam sob a influência de espíritos imundos. Isso traz pavor às pessoas, traz muito medo às pessoas. Jesus se aproxima, e quando Jesus se aproxima, os discípulos, eu imagino, que também ficaram com o pé atrás, dizendo: opa, tem alguma coisa muito errada, não é comum, alguma coisa ali não vai dar certo, tem alguma coisa errada que não vai dar certo. Mas Jesus não tinha nenhum tipo de medo, porque Jesus é o próprio Deus. Ele diz assim, então, que Jesus se aproximou. O homem, em lugar de Jesus correr, o homem se aproxima de Cristo e o adora, e clama em grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E você conhece o restante da história. Jesus não dá conversa, ele não conversa com o inimigo, ele não faz uma entrevista com ele não bate papo e procura saber quem ele é, procurar estabelecer um relacionamento. Ele diz apenas o seguinte: sai desse homem, espírito imundo, diz o verso 7. E o homem, não ele, mas o inimigo, diz: para onde eu irei? Para onde eu irei? E Jesus disse: você vai para onde que você vá. Para aquela multidão de porcos, pede o demônio, dizendo: não nos mande para o abismo, mande-nos para lá. Resumindo essa parte da história, que é extremamente importante, para que você entenda o contexto. Jesus purifica um homem da influência dos espíritos imundos. Jesus não apenas purifica aquele homem, mas também purifica aquele lugar, porque através do testemunho daqueles homens que dali correram em seguida, queriam seguir Jesus, e Cristo diz: não, fica, vocês têm algo a fazer aqui. Jesus também apresenta a luz da transformação possível para todas aquelas pessoas. Jesus então volta para o barco, aquele homem quer segui-lo, os discípulos estavam encantados, parados que estavam diante da grandiosidade e do poder de Deus. Eles olham e dizem: uau, este realmente é o Filho de Deus. Algo que eles ouviram do homem endemoniado: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? E é um fato, uma declaração, 2 declarações extremamente importantes. A primeira: Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. A segunda: que tem o inimigo a encontrar em Cristo, a não ser derrota. Os discípulos ficaram encantados, embevecidos, voltaram para o barco. E aí nós chegamos então ao foco da nossa história. Quando Jesus vem se aproximando, nós encontramos aqui a partir do verso 21, diz o seguinte: tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Olha comigo. Ele estava chegando aqui na região de Cafarnaum, estava próximo da cidade de Cafarnaum. Vindo da região de Gadara, do outro lado do mar de Tiberíades, Jesus vem se aproximando. Ele olha de longe e ele vê, acabara de expulsar um demônio,
2 demônios, acabara de mostrar o seu poder àquelas pessoas, acabara de mostrar o seu poder aos seus discípulos, e agora ele vê uma grande multidão que o espera, porque a fama de Cristo o precedia. A fama de Cristo vinha antes mesmo de Cristo Jesus. E quando Jesus se aproxima daquele lugar, multidões, sabendo que Jesus estava por vir, se aproximaram da orla para esperar Jesus Cristo. Queriam apresentar a ele os seus problemas, porque sabiam que nele poderiam ter alguém não apenas que iria escutá-los, mas que iria curá-los efetivamente. Iria trabalhar e obrar milagres grandiosos por ele. Obviamente, então, Jesus olha e vê que grande multidão na perspectiva dele. Nós vemos Jesus olhando e talvez no coração de Cristo, eu imagino, havia ali a expectativa de apresentar palavras de verdade e salvação para todas aquelas pessoas. Por um outro lado, nós vemos a esperança da multidão, a multidão com a expectativa de que Jesus atentasse para os seus desejos imediatos. Mas Jesus queria dar-lhes a expectativa futura, dar-lhes completa transformação no futuro. 2 grupos? Não, 3. Havia também os discípulos, e o que é que nós podemos pensar dos discípulos? Eles estavam admirados com Jesus Cristo, com o que ele havia feito em Gadara. Talvez ainda não transformados como nós veremos adiante. Mas havia mais algumas outras pessoas que ali estavam também. Vamos prestar atenção em 2 outras dessas pessoas. A primeira delas, vimos a multidão, Jesus, os discípulos, vemos agora 2 outras pessoas. A primeira delas foi a seguinte, verso 22. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, lançou-se-lhes aos pés. Assim como o endemoniado gadareno, ele se lançou aos pés de Cristo para adorá-lo, reconhecendo nele alguém extremamente importante. Mais importante do que um shamash, que é o secretário da sinagoga. Mais importante do que um rabino, um rabi, um líder da sinagoga. Ele era um líder. Mas ele se aproxima de Cristo com humildade e diz, minha filha não está bem. Verso 23. Dizendo, minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. O reconhecimento do grande poder de Cristo Jesus por alguém que tinha autoridade na sinagoga. Jesus vai com ele. Verso 24 diz que Jesus foi com ele e seguia o grande multidão que o apertava. Pensa comigo o seguinte. Você acredita que Jesus foi correndo junto com Jairo? Não. Jesus ele ralentava o passo. Ele caminhava devagar. Caminhava mais lentamente, enquanto Jairo andava na frente, correndo, e talvez Jairo parasse para olhar para Jesus, e quando ele olhava, ele via Jesus andando devagar, vagarosamente, como se não lhe importasse a urgência do pedido de Jairo. Jesus estava andando no passo de Deus, e Jairo queria que Deus andasse no seu passo. O grande problema de muitos de nós é que nós nos comportamos como Jairo em muitas situações. A grande maioria de nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, imediatamente, porque nós somos seres humanos imediatistas. Nós não temos a eternidade inteira para viver hoje, mas nós sabemos, e deveríamos saber, que Deus tem um tempo muito mais maravilhoso do que nós. Jairo andava adiante, Jesus andava atrás. Jairo parava e dizia, mestre, com seus olhos, mestre, vem no meu ritmo. Eu sou um líder da sinagoga, respeite a minha autoridade, olhe a minha urgência. E Jesus com os olhos dizia, calma, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Durante essa caminhada, alguém se aproxima de Jesus Cristo. E eu volto a atenção a essa segunda pessoa. A tradição diz que o nome dela era Verônica. E essa mulher havia vivido, o texto diz que por 12 anos, havia vivido com um fluxo de sangue. Queridos, um fluxo de sangue, um fluxo de líquido interno no passado era considerado uma grande maldição. Era totalmente amaldiçoador. Fazia com que a pessoa ficasse impedida de se aproximar dos seus familiares. Perdia absolutamente tudo. E o pior de tudo, ela não podia se aproximar de um santo de Israel. Ela poderia ser apedrejada, diz o Tratado Nidá do Talmud judaico. E quando ela se aproxima de Cristo, ela também ouvira falar de Cristo. Quando ela soube, juntamente com aquela multidão, juntamente com Jairo, que Jesus viria, ela se encheu de esperança. E quando ela se encheu de esperança, ela veio para Cristo, buscava Jesus, esperançosa de que Ele iria curá-la. O grande problema é que quando ela se encontra com Jesus, a multidão a impede de ver Jesus Cristo. Obviamente, sendo humanos como nós somos, a primeira coisa que talvez fizéssemos e que esperaríamos dela era que ela dissesse,
Ah, deixa para lá. Ele tem muito mais pessoas a encontrar com ele, estão procurando. Outra hora, quem sabe, em outro momento, eu vou continuar orando. Mas ela bolou um plano. Ela disse, eu não preciso nem falar com ele. Mas eu sei que se eu apenas tocar na vestimenta dele, ele irá me curar. E ela se arrasta com o pouco de força que lhe sobrava para uma das vielas da cidade de Cafarnaum. Estende sua mão e toca no talite de Jesus Cristo, na veste de Jesus Cristo. Imediatamente sua força volta, imediatamente seu poder, sua vibração, sua energia voltam. E Jesus faz algo tremendo. Jesus diz assim, quem me tocou? Quem me tocou? Uma multidão inteira tocando Jesus, os discípulos admirados com Cristo. Os discípulos olham para Jesus e dizem, ué mestre, está todo mundo te empurrando, todo mundo está te tocando. E o Senhor pergunta, quem me tocou? E Jesus dá uma tremenda resposta. Alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou da maneira como eu esperava ser tocado desde que cheguei nas bordas de Cafarnaum. Alguém me tocou com a fé que eu vim buscar nessa cidade. Alguém me tocou de maneira muito profunda e um poder saiu de mim para curar essa pessoa, para entregar o que ela veio buscar. E eu pergunto a você, quem é você nessa história? Jairo, ao fim, recebe o que veio buscar. Jesus cura Verônica, conversa com ela e diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vai até Jairo, retorna, começa a caminhar e traz à vida a filha de Jairo. Mas havia ainda uma grande multidão, e essa multidão que estava ali chorava, ria, não entendia, admirava, mas nunca se afeiçoava. Pergunto a você nessa tarde de sábado já chegando, nessa tarde de sexta-feira, início do sábado, onde você está nessa história? Quem é você? Um homem que talvez busque apresentar a Cristo os seus problemas em decorrência da sua autoridade, no seu ritmo? Você é uma pessoa que está no meio da multidão? Você é um dos discípulos admirados com Cristo? Ou você é uma pessoa que exerce fé verdadeira em Cristo Jesus? Admiradores de Cristo não são necessariamente discípulos de Cristo. Cristo não quer que você o admire. Cristo quer que você o tenha como Senhor. O que eu tenho para que você, nessa tarde de sábado, é que neste dia, o Senhor do sábado passe a ser também o teu Senhor. Não esteja na multidão. Seja alguém que rompe a multidão, que não te interessa a multidão e que te interessa apenas tocar no manto de Cristo. Ele se voltará para você, oferecendo não apenas o manto, o talit, o tzitzit, mas oferecendo um abraço, que não é apenas para a cura física, mas para a salvação eterna. Esse é o meu desejo para você. Esse é o desejo de Deus para você. Que você, se estiver na multidão, saia dela. Multidões atrapalham. A fé aproxima. Vamos orar juntos para que neste sábado você tenha um encontro verdadeiro com o nosso Senhor? Pai de amor e misericórdia, nós temos vivido muitas vezes em uma multidão. Nós sabemos que multidões atrapalham, bloqueiam aqueles que precisam ver o rosto de Cristo Jesus. Faz-nos não apenas a nós, mas a todas as pessoas que estão conosco nessa multidão, sensíveis às necessidades dos outros, percebendo a nossa própria necessidade. Tira-nos da multidão e coloca-nos no número daqueles que contemplam a face curadora de Cristo, daqueles que ao final, porque tocaram no manto de Cristo Jesus, receberão o abraço do Deus Todo-Poderoso, para terem não apenas a sua vida nessa terra transformada, mas a sua vida eterna, curada para todo sempre. Que nossa alma, nossa vida, o nosso todo esteja entregue nas tuas mãos e que nossos olhos te contemplem com a fé com que te tocamos e que nós possamos ver o teu sorriso grandioso, não apenas neste dia de sábado, mas por toda a eternidade. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém.